Fala, gente, tudo bacana, tudo legal? As eleições estão batendo à nossa porta. Eu sempre achei que o período eleitoral fosse a celebração da democracia, da soberania da vontade popular. Mas essas eleições vão ser muito tensas em nosso país. Talvez valha a pena a gente relembrar um pouquinho como é que se deu a conquista do voto, como é que se deu o processo eleitoral na história do Brasil. Talvez assim a gente valorize mais esse momento. A primeira vez que se teve eleição no Brasil foi em 1532, quando o governador-geral do Brasil, Martim Afonso de Souza, convocou eleição para as câmaras municipais. Naquela época, os eleitores chegavam perto do escrivão e sussurravam o nome dos seus candidatos no ouvido do escrivão, que anotava esses nomes e depois contabilizava os votos. Só quem votava e podia ser votado eram chamados homens bons, ou seja, homens ricos, proprietários de terras e de escravos. Isso não mudou muito no período colonial até o período imperial. A primeira vez que a gente teve eleição de fato, né, mais nacional, foi quando Dom João convocou eleições gerais para as cortes portuguesas. A família real portuguesa tinha emigrado para o Brasil por causa do bloqueio continental, Napoleão Bonaparte. Quando Napoleão foi expulso de Portugal pela Revolução do Porto, foi convocada uma Assembleia Constituinte, né, lá em Portugal, e as eleições também chegaram ao Brasil. Mas só quem podia votar? Homens adultos maiores de 25 anos e com a renda mínima igual ou superior a 100 mil réis. Então, na verdade, a imensa maioria da sociedade brasileira não participava desse jogo eleitoral e definitivamente não era uma democracia. Depois a gente teve eleição quando o Brasil ficou independente de Portugal. Dom Pedro, que se tornaria primeiro, acabaria convocando eleição para a elaboração de uma Constituição. Mas o Dom Pedro fechou a Assembleia Nacional Constituinte, outorgou a Constituição de 1824. A gente teve muitas lutas pelo voto, pela República. Eu destaco aqui, por exemplo, a Revolta dos Padres, onde se destaca a grande Bárbara de Alencar, a primeira mulher presa política na história do Brasil, a mãe do José Martiniano de Alencar e do Tristão Gonçalves, a heroína rebelde da Revolução dos Padres e seus filhos da Confederação do Equador. Quando veio a proclamação da República, o cenário não foi muito diverso, não. Especialmente com a implantação da chamada República dos Governadores, a República do Café com Leite. Os primeiros presidentes foram os militares, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto. O primeiro presidente eleito na história do Brasil foi o presidente Prudente de Moraes, mas foi o quarto presidente, o Campos Salles, que implantou a política dos governadores, a troca de favores entre os governos estaduais e o governo federal. E as eleições, na verdade, tinha muito era voto de cabresto, curral eleitoral. Fraude não era uma exceção, fraude era uma regra. Na verdade, essas foram causas, inclusive, da Revolução de 30. O último presidente da República Velha foi Washington Luiz, derrubado pela Revolução de 30, que levou Getúlio Vargas ao poder. Em 1932, a gente tem uma importante conquista. O voto feminino, tão duramente conquistado, quantas mulheres lutaram por esse direito, o direito ao voto feminino em nosso país. Como a gente precisa da representação, não só do voto, da representação de mulheres. Em 1932 também foram criadas as cabines secretas, porque antes, na República Velha, as cabines eram abertas, não havia o voto secreto. Aliás, as próprias cédulas eleitorais já vinham preenchidas pelos candidatos ou pelos partidos políticos. E tinham cores, inclusive, diferentes. Quer dizer, o voto, na verdade, era uma mercadoria naquele contexto de tanta fraude. Mas o período Vargas também a gente vivenciou a experiência da ditadura do Estado Novo. Com a redemocratização de 1945, há um novo cenário para o nosso país. Mas essa experiência democrática também foi curta, né? De 45 a 64. Em 64 teve o golpe militar e o direito ao voto foi duramente castigado. Apesar de que os militares, em 65, implantaram o voto obrigatório. Era uma tentativa de dar uma certa legitimidade ao autoritarismo do regime militar. Durante o regime militar, uma campanha lindíssima foi a campanha das diretas já em 1984, 1985. A emenda Dante de Oliveira, eu quero votar para presidente. Infelizmente, a emenda não foi aprovada. A gente só teve eleição direta para presidente mesmo a partir de 1989.
quando foi eleito o Collor de Mello. A gente teve várias experiências interessantes nesse período. Eu quero destacar aqui a implantação do voto em urna eletrônica, né? Em 1994 foi a última eleição em que a gente teve a cédula inteiramente preenchida, em que a caneta era um requisito indispensável para se votar. Já em 1996, ocorreram votações eletrônicas de forma experimental em algumas cidades brasileiras. E o avanço foi extraordinário. Na verdade, na apuração anteriormente, com as cédulas, a contagem das cédulas acontecia em grandes ginásios. Durava dias, aconteciam muitas fraudes, muitos votos eram anulados, cerca de 40% dos votos eram anulados, porque as pessoas não conseguiam decifrar o que estava escrito lá pelo eleitor, quando ele desenhava o número ou o nome do candidato. As urnas eletrônicas deram segurança e dificultaram muito as fraudes e foram aperfeiçoadas ao longo de todos esses anos. As urnas eletrônicas são a garantia da democracia em nosso país. Hoje eu assisto abismado alguém questionar a segurança das urnas eletrônicas. Essa experiência não acontece só no Brasil. Você pega lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem estados em que é urna eletrônica e a maioria dos estados ainda é o voto, as pessoas preenchendo as cédulas eleitorais. E lá se questionou o resultado das eleições, especialmente nos estados em que era escrito nas cédulas eleitorais o nome dos candidatos. Então, na verdade, isso é um artifício coordenado daqueles que são inimigos da democracia. Portanto, a gente tem que valorizar essa extraordinária inovação que dá segurança e fortalece a democracia em nosso país, que são as urnas eletrônicas. Viva a democracia, viva o Estado democrático de direito. Grande abraço.